Manuel, Diga, já estamos gravando. Pode é isso. falar, depois eu edito. Ah, Fala, tá depois ok. eu edito. Não, eu digo que você fazia a abertura, explicava o que era o vídeo, e depois me apresentava rapidamente. Aqui é Jorge, vai apresentar tal. A gente começa. Pronto, então vamos Você faz. começar. 3, 2, 1, começando. Boa noite. Estamos aqui mais uma vez para fazer um hangout, mais ou menos uma aula do nosso, vou até marcar ele aqui na tela, o nosso amigo Jorge Luiz, que é professor, e Professor. ele fez uma pequena apresentação sobre as igrejas do século I, 2 e 3 e 4. É um vídeo muito importante porque agora está muito na moda dizer que não existia templo no cristianismo primitivo e que os templos foram construídos após Constantino. E com esse trabalho, essa pesquisa que nosso amigo Jorge que fez, muito bem fundamentada, com uma bibliografia até boa. Na realidade, não foi só ele, foi o Jorge, também temos que dar crédito ao Admilson, não é mesmo, Jorge? O Admilson Silva, Isso. o Também. Admilson Silva merece crédito. Então aí vamos começar. Eu queria que o Jorge começasse se apresentando e fizesse uma explanação rápida, né, de quem ele é, da pesquisa, da importância, o que é que motivou ele a fazer essa pesquisa, etc. Vai, Jorge, a palavra é tua, cara. Ok, vamos lá. Boa noite, pessoal. Na verdade, a intenção que eu fiz, primeiramente, como o Emanuel falou, é algumas realidades de alguns protestantes que negam a realidade de existir igrejas anteriores a Constantino. A razão disso seria mais ou menos o seguinte: como a igreja se organizaria, existiria após Constantino e antes se existiria núcleos de comunidade, não uma igreja organizada, uma igreja literalmente de Cristo. No caso, a igreja católica que eu estou me referindo. Então, para abrir já essa questão e provar que isso é uma mentira, eu fui atrás de informações, é, procurei em vídeos de jornal, em vídeos de arqueologia, propriamente arqueologia bíblica, e principalmente arqueologia bíblica e principalmente foi livro, sites de jornais, ok? De notícias, melhor dizendo. Então, a maior parte é baseada em arqueologia e sites de notícias. Então, eu trouxe algumas igrejas, eu achei várias, só que datação, digamos assim, com precisão, sem estar inventando coisa, eu coloquei 9, sendo que tem outras que ainda não coloquei, vou colocar ainda. E é isso. Então, eu vou mostrar aqui rapidamente algumas igrejas, comentar sobre algumas características que eu descobri sobre cada uma, bem rapidamente, e deixar posteriormente para perguntas. Então, vou começar aqui com o primeiro slide, onde eu coloquei Jorge, tempos. Diga. Jorge, antes de você começar, eu gostaria de avisar para quem vai assistir no YouTube depois, né? A gente vai deixar embaixo na descrição tanto o teu blog, que tem escrito mais ou menos quase tudo que tu vai falar aqui, né? E mais alguma coisa que tu vai acrescentar, e também um link com o teu vídeo, que está muito didático, muito bem feito, cara. Tenho que te dar os parabéns mesmo. Perfeito, você se garantiu mesmo. Então, eu acho que esse daqui é mais um bate-papo para a gente até tirar alguma dúvida entre nós. Até eu chamei alguns protestantes, mas parece que não quiseram aparecer. Mas era mais para tirar algumas dúvidas e fazer umas perguntas, né? Mas quem quiser ver o assunto mais aprofundado, de uma maneira mais didática, vai ter o linkzinho abaixo para o vídeo que o Jorge fez do canal dele, ok? Começa aí, cara. É porque o Manuel pediu que eu fosse bem rápido no comentário aqui, então por isso que ele está falando essa realidade, depois se olhar no blog, depois se olhar no próprio YouTube. Vamos lá. Então, templos católicos antes de Constantino. Alguns exemplos de edificações de igrejas católicas antes de Constantino. Lembrando que Constantino foi 313. Primeiro slide aqui, eu quis trazer alguns Jorge, pontos que eu desculpe. Diga. desculpe interromper, mas eu acho que seria extremamente construtivo se você compartilhasse a tela e colocasse o slide enquanto você falasse. Eu tô. Ah, perdão. Seria Perdão. extremamente construtivo. Não, mas. Obrigado, viu? Valeu. Esqueci de clicar aqui.
Você está vendo aí. Pronto. Pronto. Perdão. Você está certo, Emerson. Foi falha minha. Vamos lá. Então, iniciando. Vou falar aqui sobre algumas igrejas antigas antes de Constantino, lembrando Constantino 313, e dar alguns exemplos e alguns comentários que eu vou fazer sobre elas bem rapidamente e deixar posteriormente para perguntas do pessoal aqui do Hangout. Então, eu quis colocar nessa primeira slide aqui algumas coisas que eu descobri porque não existem tantas igrejas anteriores a Constantino. Qual é a justificativa de existir tão poucas? Tem várias, não tem só essas, mas eu coloquei essas aqui. A questão do cristianismo antes de Constantino, 313, lembrando, ele não era muito grande, tinha de 2%, um pouco mais do que isso. Eu achei uma variação de 2 até 10%. Mas a variação do cristianismo dentro do império não variava muito mais do que isso. Não passava de 10 de forma nenhuma. Então, o que acontece? Esse número reduzido de cristãos durante esse período também não existiria igrejas em quantidade para ter elas hoje em dia. Então, a limitação em número de cristãos também seria uma delas. Outro ponto é a questão da perseguição, tanto judia, tanto do próprio império, tanto dos muçulmanos. E eu coloquei um destaque bem grande para os muçulmanos, porque eles foram um dos... Não vou dizer que foram os principais responsáveis, mas um dos grandes responsáveis para não existir igrejas anteriores a Constantino. Outro ponto é a questão, as igrejas necessitavam de reformas. Óbvio que todo prédio necessita de reforma. E eu percebi que algumas igrejas católicas, elas, por receber reformas, elas acabaram matando aquilo que seria a questão probatória da antiguidade dela. Se não me engano, qual foi a igreja? Foi a igreja de Santa Prudência, que ela foi reformada e essa reforma acabou destruindo partes importantes, partes mais antigas da igreja, e isso dificulta a questão arqueológica em si. Outro ponto, rapidamente. Os arqueólogos são levados a crer que, porque existia entre o início do cristianismo e Constantino, como teve essa perseguição, a maior parte desse período foi de perseguição forte, teve alguns momentos de paz, mas foi bem poucos. Então, toda igreja que aparece antiga, geralmente eles são levados a crer que é depois de Constantino, como é o caso da igreja de Éfeso, que foi datada depois de Constantino, depois de um trabalho de arqueologia, foi reconhecidamente antes de Constantino, mas eu vou falar mais à frente. Transformação de igrejas em mesquitas, redução da população cristã nos lugares mais antigos do cristianismo e redução, consequentemente, redução do interesse de conservação e de manutenção dessas igrejas. O avanço dos muçulmanos em 622, vamos colocar a data assim, em cima das áreas mais antigas, Oriente Médio, Turquia, Norte da África, onde teoricamente, ou mais do que teórico, obviamente, as igrejas mais antigas estariam aí, esse avanço destruiu várias igrejas foram transformadas em mesquita. Então, tudo isso não favoreceu para que essas igrejas existissem. Outra coisa óbvia é que o avanço muçulmano reduziria o número de cristãos nessa área. É óbvio que o número de igrejas também diminuiriam. Então, os muçulmanos teriam um ponto importante nessa questão aí. Eu trouxe um exemplo aqui bem rapidamente, a Santa Sofia, a igreja que fica antiga Constantinopla, a atual Istambul, que ela era uma igreja e foi transformada em mesquita. Hoje, atualmente, ela é um museu. Essa, daquele tempo, na verdade, 1443, se não me engano, quando o Império Bizantino realmente caiu, alguém pode me corrigir depois a data é certa, e aí ela foi transformada em mesquita. Mas essa característica de destruir a igreja ou transformá-la em mesquita não é coisa do passado. Aqui tem outra igreja, essa igreja foi achada em 2007, igreja cristã, foi datada rapidamente do ano 400 para trás, só que, óbvio, não fizeram nenhuma pesquisa mais aprofundada, e o que foi construído em cima dessa igreja? Uma mesquita e um monumento. Então, essa igreja que vocês estão vendo aí, ela foi destruída, e
Parece que uma parte que ficou fora da construção da mesquita, eles conservaram com um tipo de material como se fosse uma resina, protegendo aquela parte da igreja antiga. Mas a maior parte da igreja foi destruída para, como eu repetindo, transformar em uma mesquita. E um detalhe importante, o local dessa igreja aí é na Turquia. A Turquia é mais ocidentalizada. Para quem sabe o que eu estou falando, eles não são, mas não são tão muçulmanos tão radicais. Então tem a questão da ocidentalização, mas mesmo assim o respeito a locais santos cristãos, pelo menos nesse ponto aí, desse exemplo, não existiu. Vamos à frente. Então, essas duas imagens aqui, o lado esquerdo e o lado direito. O lado esquerdo aqui vocês veem de azul, e azul claro e azul escuro, são alguns pontos, mais ou menos, do início do cristianismo até perto lá do Édito de Constantino, ok? E aqui à direita tem outra imagem do avanço árabe sobre essas regiões aqui. Deixa eu puxar aqui para vocês verem melhor. Aqui, ó. Só essa área daqui, perdão, agora. Só essa área daqui, ó, que a antiga Bizâncio ficou protegida. Eu não me lembro agora a data exata da queda do Império Bizantino. Mas o restante tudo que você vê aqui é o avanço muçulmano. E todas essas áreas aqui que vocês veem eram a parte mais antiga da igreja. Então, tudo isso desfavoreceu que existissem igrejas até o tempo de hoje, além de outros fatos. Vou rapidinho deixar para as questões, para as perguntas mais à frente. Aqui eu puxei um pedaço do Édito de Constantino. Na verdade, o Édito é de Constantino Licínio, que ele não criou o cristianismo, ou melhor, o catolicismo. Ele só deu liberdade religiosa a qualquer culto à divindade, seja pagã, seja o próprio cristianismo. Vamos lá, então eu peguei esse recorte aqui que vocês vão ver após terminada a leitura, vocês vão entender. Outro sim, com referência aos cristãos, ampliando normas estabelecidas já sobre os lugares dos seus cultos, presta atenção, lugares dos seus cultos, igrejas. É-nos grato ordenar, pela presente, que todos que compraram esses locais, que locais eles estão se referindo? Aos locais de culto, às igrejas, os restituam aos cristãos, sem qualquer pretensão a pagamento às igrejas recebidas como donativo, e os demais que antigamente pertenciam aos cristãos deverão ser devolvidas. O Édito de Constantino é de 313. Ele está falando o quê? De igrejas e templos e locais santos anteriores ao próprio Édito, que eram pertencentes aos cristãos. O que aconteceu? Eles foram tomados, saqueados, então mandou devolver. Se ele mandou devolver, óbvio, uma lógica simples, porque existiam, antes de Constantino, várias outras igrejas que foram perdidas ao longo do tempo. Vou continuar aqui. Essa primeira igreja aqui é de Acaba, antiga Aila. Tem um ponto interessante aqui que Aila aparece no Eusébio Cesareia. Eusébio Cesareia cita assim: Aila é na Palestina, na fronteira entre o Deserto Sul e o Mar Vermelho, de onde eles navegam pelo Egito e Índia, a 10ª legião romana. É baseado lá, Eusébio Cesareia, no início do IV século. Tem um detalhe importante aqui. Alguns locais foram prédios antigos que foram transformados em igrejas, ok? Então foi todo reestruturado para virar uma igreja, mas nesse caso em particular aqui é feito esse prédio diretamente para ser uma igreja. Essa área que vocês veem aqui no chão aqui, na imagem, era bem maior, está coberto alguns prédios aí, a própria pista que passa aí, mas ela foi diretamente feita para ser uma igreja diretamente, já de cara. Então ela é de 293. Acaba ficar no sul da Jordânia, bem ao sul. Antiga Aila, e vamos para o próximo. Essa igreja tem uma particularidade aqui, porque tem outra igreja embaixo dela, mais antiga ainda, que eu vou comentar mais à frente. Essa igreja foi dada ao nome dela de Igreja de São Jorge, só que ela é anterior a São Jorge. São Jorge morreu no 303, se não me engano. E essa igreja é do ano 230
Então, foi datada pela questão dos próprios escritos que tem no chão da igreja, materiais litúrgicos e outras realidades, conseguiram datar moedas antigas, tal, conseguiram datar o uso dessa igreja para o culto cristão, ok? Então, a partir de várias, que não vem um caso agora, várias questões, conseguiu datar. Essa aqui foi achada por acaso por um presídio junto de Megido, quando um dos prisioneiros foi tirar alguns entulhos, e aí ele achou uma coisa estranha no chão, e aí segue, no caso, o organismo arqueológico de Israel, tomou mão, limpou e descobriu essa igreja. E eles dataram, ou no caso, Israel, a parte lá responsável pela questão da arqueologia, datou de 229, em Megido. Seria, no caso, a igreja mais antiga dentro do Estado de Israel. Seguinte, essa aqui tem outro detalhe importante. Essa aqui é Duro Europos. Tem uma questão interessante aqui, porque tinha também uma sinagoga nessa região daí, que na verdade é uma cidade, próxima a um rio. E essa igreja é do ano 220, ok? Tem aí, tinha imagens, não propriamente as imagens que a gente vê na igreja católica, mas tinha imagens de passagens bíblicas, ok? Na imagem tinha um batistério e era bem grande, mas só que as partes da igreja, uma boa parte das igrejas foi transportada para outro museu, não lembro agora o nome do local, mas aí mesmo, na Síria, foi transportada para outro museu e lá eles fizeram tipo todo o organograma como era, aí no deserto, a igreja, e transferiram os materiais para preservação dos próprios, ok? Acho que tem até um nome aqui. Não, não tem. Eu não botei no slide. Pronto, esse aqui também é outro ponto interessante. Essa é aquela que eu falei mais cedo, quando está começando a comentar. Essa é a igreja de Éfeso, igreja oferecida, no caso, em honra a Maria, mas tinha duas entradas nessa igreja aí. Uma entrada era em homenagem a João, o apóstolo, e a outra a Maria. Daí o nome que ela recebia de dupla igreja. No primeiro momento, essa igreja foi datada do ano 372, se eu não me falha a memória. Mas, posteriormente, uma equipe de austríacos, arqueólogos, é claro, fizeram várias pesquisas no local e dataram a igreja do ano 200, ou melhor, antes do ano 200. Então, é aquela questão, os arqueólogos têm, não de forma proposital, não vou dizer que é uma questão proposital, mas acho que já é uma característica deles, datar após Constantino por causa dessa calmaria, dessa liberdade ao culto cristão e aos outros cultos também. Então, eles costumam datar posteriormente a Constantino. Mas, como eu falei, essa equipe, que não foi pequena, de austríacos, que foram fazer essa pesquisa lá, conseguiram datar ela do ano 200 para trás. E um detalhe, nessa igreja foi feito o concílio de Éfeso, foi realizado nessa igreja. Foi aí realizado. Vamos lá. Próxima imagem. Essa tem outra característica importante para nós como católicos também. Essa que você vê aí, mais ou menos hexagonal, ou melhor, hexagonal. É hexagonal. É a formação ainda da igreja ortodoxa que ficava em cima. Essa igreja ortodoxa é do ano 3, ou do século 3 para o século 4. Só que abaixo dela teria duas ou três igrejas anteriores, na verdade, como eles chamam, domus ecclesiam, uma casa, com característica da própria casa, agora modificada, paredes, para dar toda a estrutura, abrir vãos, derrubar paredes, para criar um espaço para culto. Então, essa casa aí é a casa de Pedro em Cafarnaum. Eu acho que eu não falei nem no blog, mas vou falar agora, nem no vídeo, mas teve um terremoto, acho que, se não me engano, no ano 700 e pouco, e foi transferido Cafarnaum desse local, que seria o lugar original, para outro local a 500 metros daí. Então, digamos que recentemente foi achado Cafarnaum, tem uns 100 e poucos anos. Que mais? Sim. Tem outros detalhes. Dentro da igreja foram achadas várias questões curiosas, como anzóis, redes e outras características. Entre elas, uma das características que mais me chamou a atenção, importante para nós enquanto
formação e prova da questão da Igreja Católica, foram achados grafites, ou seja, textos escritos nas paredes da igreja, por exemplo, Jesus, Maria e José, perdão, Jesus, Maria e Pedro, Jesus nos salve, como também Pedro, chefe dos apóstolos, Pedro, príncipe dos apóstolos, foi achado aí dentro da igreja. Então, essa igreja é datada do ano 60 para o ano 80, então fica nessa variação aí, e foi transformada. Outro detalhe importante, que mesmo antes do descobrimento, bem antes, óbvio, que o descobrimento Eugéria, ela foi uma rica romana que logo após a liberdade ao culto, liberdade que Constantino deu, ela foi e visitou vários locais, e um dos locais que ela visitou foi Cafarnaum, e ela registra no diário dela Cafarnaum, suas características, os prédios que tinham em volta, a proximidade que a casa de Pedro tinha se transformado em uma basílica, ela refere como basílica. E um detalhe importante, mais ao fundo, que até Peri me corrigiu e eu até agradeço a ele, mais ao fundo tem uma sinagoga. A sinagoga foi dada atualmente como sinagoga branca, porque abaixo da sinagoga branca tem uma sinagoga negra. Por quê? Porque as pedras foram feitas de pedras de basalto. Basalto é negro, ok? Então a sinagoga lá no fundo, essa mesma sinagoga, não a que está agora em pé lá atrás, mas a que está abaixo, essa é exatamente a sinagoga que Cristo visitava, ok? Vamos ao seguinte, essa aqui foi um dos últimos que eu achei, então eu posso errar alguma coisa aqui, mas o que eu lembro vou passar para vocês. Essa igreja, essa área aqui é a parte mais antiga da igreja de Santa Prudência. Essa, na verdade, seria uma parte da casa ainda, de 42, onde ela foi doada para se transformar em igreja. Foi feito um batistério, toda a estrutura dela foi modificada para se transformar em um local público para o culto divino para a própria igreja, ok? E um detalhe importante, a Bíblia cita o dono da casa. Aqui está em 2 Timóteo 2,21. Apressa-te a vir antes do inverno, Eubulus, Prudente, Lino e Cláudia e todos os irmãos te saúdam. Paulo falando assim a Timóteo, né? Então, o que acontece? Prudente, esse aí, Prudente, é o mesmo dono da casa. Cláudia, que aparece depois de Lino, é a esposa de Prudente. E Lino, para quem não sabe, Lino é o segundo Papa. Após Pedro, é o segundo Papa. Outra informação que eu quero acrescentar aqui, que eu nem falei no vídeo, acho que também não coloquei no blog, é que uma cadeira que pertencia a Pedro está acho que na igreja de Latrão, se eu não me engano. E estava nessa casa. Pedro se utilizou dela. Na verdade, se eu não me engano, se eu me recordo, essa cadeira foi doada a Pedro e Pedro fez uso dela. Ok, acho que não estou esquecendo mais nada. Assim, algumas reformas feitas na igreja, que é essa parte mais profunda da igreja, ok? Reformas modificadas e se perdeu muitas coisas anteriores para questão probatória, questão arqueológica, se perdeu. Então, o que eu falei com vocês, questão de reforma, não de forma proposital, mas prejudicou a questão da própria conservação do material arqueológico, ok? Então, mais à frente o pessoal faz mais outras perguntas e eu acrescento. Aqui seria a igreja mais antiga, a segunda mais antiga, que é de Antioquia, na Turquia do ano 40, onde essa primeira faixa você vê aí, na verdade, do ano 1100 e alguma coisa, que foram os cruzados que fizeram, mas a parte interna da igreja permanece igual. Essa igreja aí foi Pedro e Paulo também pregaram nessa igreja. Aí a questão do que tem como documento, que foi o próprio Pedro que teria cavado, não ele, óbvio, né? Que teria cavado e feito essa questão aí da igreja para o culto. Tem um detalhe importante aí que a gente vai ver, a questão da perseguição. Dentro da igreja tem um ponto de fuga, um buraco, literalmente, para que se o local fosse invadido, tal, pudesse se fugir. Então daí a gente já tem uma noção que a vida da igreja não poderia ser feita de forma, vou construir uma basílica para todo mundo ver, não. Tinha que ser oculto, tinha que ser para evitar qualquer problema de perseguição, seja qual fosse a perseguição.
acredito que não era só os judeus, não era só o Império, não era só os muçulmanos posteriormente, em 622. Devia ter outras realidades, tanto políticas e tal, para ter a questão da perseguição. Então, é um exemplo. O ponto de fuga seria, obviamente, para isso, né? E aqui chegamos à última, que essa igreja aqui, na verdade, essa imagem que não mostra totalmente ela tem, acho que é 12 ou é 14 metros de comprimento, por 8 de largura. Tem mesas tipo mesas de celebração, como fossem lugares especiais para bispo, para um padre, ok? Tem uma mesa, eu agora não vou lembrar o nome. Nas igrejas você vê um arco perto onde está a mesa. Esqueci o nome desse arco. Isso é característico de igreja. Aquele arco, eu não vou lembrar agora o nome, e nessa igreja tem. Foi achado utensílios litúrgicos, foi achado vários materiais que comprovaram. E a data é colocada entre o ano 33 e o ano 70, ok? E um detalhe importante, foi achado uma inscrição, aí jogaram com a questão da possibilidade, né? Não tem como provar. É mais ou menos assim. Os 70 amados de Deus, ou 70 amados da divindade, uma coisa assim, 70 amados de Deus. E no caso, eles colocaram como se fosse 70 discípulos. Mas isso é só uma questão de possibilidade, não afirmação. E aqui eu termino com um blog onde eu postei a maior parte das informações, só de Santa Prudência que eu não coloquei. E aqui eu abro para perguntas. Ok, para quem entrou agora, vou explicar aqui como é que funciona esse Hangout. O Hangout é uma apresentação, um trabalho que o Jorge fez, uma pesquisa sobre os templos antigos que ele apresentou aí. Na verdade, eu já tinha feito um vídeo sobre isso, que eu vou colocar na descrição desse vídeo, que está sendo gravado. Eu vou colocar no YouTube a descrição do vídeo, tanto o blog do Jorge, como essa pesquisa que o Jorge fez, que é muito interessante, que ele mostra que tem igrejas antes de Constantino, e são igrejas cristãs. Então, nós fizemos a questão de chamar pessoas, tanto católicas como não católicas, justamente para que haja, não bem um debate, mas uma espécie de sabatina, que nós possamos perguntar ao Jorge alguma dúvida que, caso tenha tido, se ele souber falar, né? Não, as dúvidas não são teológicas, porque o trabalho não é teológico, o trabalho as dúvidas têm que ser direcionadas mais a esse trabalho que ele fez de pesquisa, né? Então, na verdade, não só ele e o Admilson, né, que fizeram esse trabalho. E então, quem quiser falar, por favor, seria interessante que pudesse se manifestar e falar. Se tiver muita gente querendo falar ao mesmo tempo, eu peço que escreva aqui no chat, que aí eu vou organizando. Ok? Bota o nome, quem quiser falar, ou então abre o microfone e pode falar. Fica à vontade. Bom, já que ninguém fala, então eu falo. Nessas igrejas anteriores a Constantino, tinha ali uma série de indumentárias de arte sacra nas paredes. Tinha, além do ambiente ali, tinha uma questão de indumentária, alguma coisa que se parecesse com um altar, com pia batismal, alguma coisa assim, que designasse que aquilo lá foi feito para que houvessem sacramentos ali dentro? Tinha, sim, tinha. Todas tinham. Todas, sem exceção. Acho que só a questão da última aí. Tem também, tem mesas feitas propriamente com características como fossem, eles colocam como fossem especiais, separadas, feitas na própria rocha, detalhe. E materiais litúrgicos. Tanto, em todas tem. Pia batismal, ok. A de Éfeso mesmo, lá no blog, vocês vão ver a pia batismal. E tem um detalhe que a pia batismal, ela não tem como uma pessoa mergulhar. No caso, não seria por imersão. No mínimo, seria aspersão.
questionamento interessante aqui, Jorge, sobre a questão histórica. A gente nota que além das reformas que foram feitas pela própria igreja nesses templos aí, a gente nota que houve nesse período a ascensão do Império Otomano, né? Os muçulmanos tomaram conta, né? E a maioria dessas igrejas acabou se perdendo, né? Entre os saques, entre as destruições e as invasões, e até se transformaram em mesquitas, algumas delas, né? Uhum. E o que é interessante é observar essa questão histórica, que muito se alega hoje, virou uma grande sensação na internet, essa afirmação, né, que obviamente é bem recente, que carece de todo e qualquer respaldo técnico, historiográfico, de que Constantino haveria de ter fundado a Igreja Católica. E é muito interessante esse tipo de colocação, por quê? Porque você não tem nenhum registro de fonte primária de Constantino se referindo à igreja. Os éditos de Constantino são bem claros, né? Não tem nada que beneficie ou institua nenhuma igreja. É tudo uma questão política que ele trata no seu império, né? E você trouxe aí com essa pesquisa as provas arqueológicas, né? Que fica muito complexo alguém sem esse fundamento científico manifestar esse tipo de crença. Fica muito complexo dada a essas provas, né? Porque todas essas igrejas que foram listadas são antes de Constantino, né? Uhum. Então, é pré-Constantino. Tem um detalhe antes do Hangout. Hoje mesmo eu encontrei uma informação. Na verdade, tem que agradecer a Amadeus Pereira, ele é de Portugal. Ele me passou alguns links e eu achei uma informação extra sobre a igreja de Riá, a que seria abaixo. Na verdade, abaixo não, as duas, na verdade. Na verdade, depois da perseguição, melhor, depois da destruição do ano 70, os cristãos, no caso os católicos, teriam saído de lá também em direção à Jordânia. Primeiramente, eles foram para, acho que, Apele, uma cidade próxima ali a Riá. Na verdade, fica a 20 quilômetros de Riá. Então, quem fala isso, essa saída dos cristãos de lá para ir para outro local, foi, não sei se foi Eusébio, acho que foi Eusébio que eu estava lendo. Então, ele cita. Então, o fato de ter essa realidade lá em Riá colabora ou comprova o texto de Eusébio citando essa saída dos cristãos daquela área em direção à Jordânia, porque Apele, acho que é Apele o nome, perdão se eu não estou falando o nome correto, fica a 20 quilômetros de Riá. Então, daria sustentação, um daria sustentação, na verdade, ao outro, tanto o achado arqueológico como o texto de Eusébio citando isso aí. Agora não pergunte o texto, porque eu vi isso rapidamente hoje. Primeira vez que eu tinha visto. O que é interessante é que por exemplo, demora muito mais para se fazer um serviço historiográfico, uma pesquisa historiográfica e fundamentada na arqueologia, demora muito mais do que para fazer uma afirmação ao vento, né? E existe esse problema hoje, como eu vou dizer, a leviandade. As pessoas vão lá e simplesmente jogam uma coisa no ar, sem nenhum tipo de prova, sem nenhum tipo de fundamento, e de repente aquilo torna-se uma verdade. As pessoas repetem incessantemente aquilo. E é uma coisa assustadora. Eu achei uma informação que eu não posso afirmar porque eu não estou com ela aqui agora, mas foi num site, eu não sei, se não me engano, foi ortodoxo. Afirmar uma coisa contrária ao que eu pensava. Eu pensava o seguinte, eu pensava que, óbvio que Constantino não fundou a igreja, mas seria Teodósio, já quase lá no ano 400. Só que a afirmação, ou melhor, o que eu pensava antigamente, esse site desmente na seguinte forma. Ele fala que o édito de Teodósio, na verdade, foi direcionado aos arianos, como vou dizer assim, em cima dos arianos. Não foi para criar uma instituição, foi referente aos arianos. Então, ele lá no site, não é eu que estou afirmando, lá no site afirma que nem Teodósio teria criado ou fundado a Igreja Católica. Nem tampouco Constantino, nem tampouco Teodósio.
E Continua, Jorge, desculpa. é isso. Então, eu também pensava que Teodósio teria dado a fundamentação porque me falavam assim, né? Que Teodósio teria oficializado, teria, digamos assim, ele como imperador, ele teria oficializado o catolicismo como religião oficial do Império. Mas é super crime. Eu não lembro agora qual site, está salvo aqui nos meus favoritos. Não era para fazer essa pesquisa, estava fazendo outra pesquisa, mas deixei salvo para depois consulta e depois procurar mais material para comprovar o que estava sendo dito. Mas é isso que está sendo afirmado, que Teodósio também não criou nada. A questão de Teodósio, do édito de Teodósio, era direcionada aos arianos e não propriamente fundar ou ter uma igreja como oficial. Porque, na verdade, os arianos estavam criando alguns conflitos. Então, seriam outras razões. E houve um conflito histórico muito grande, né? A Roma antiga, o Império, quase entrou em colapso por causa dos arianos. Houve uma disputa ferrenha religiosa em relação a isso. Por favor, pode se manifestar, Manuel, me perdoe. Não, só ia dizer que, parafrasear o Chapolin Colorado, suspeitei desde o princípio, porque toda vida que as pessoas levantam essa questão de Constantino ter fundado a igreja, eu digo logo, como é que fundou a igreja que Constantino morreu, a igreja quase que acaba, só ficou o Papa e 3 gatos pingados? O nosso César Andrade quer fazer uma pergunta. Pode fazer a pergunta, César. Opa, boa noite aí, pessoal. Eu queria perguntar ao Jorge. Jorge, como é que você classifica as datas? Pelo que eu estou entendendo, você está me falando de igreja. Você está falando de igreja física e não a igreja, não a igreja teológica, é isso? Tá? Essa é a primeira, é isso? Tá, você está falando dos templos, correto? Mas o uso do templo está caracterizado como uso litúrgico. Desculpa, não entendi. A caracterização dos templos está para uso cristão, litúrgico. Certo. Peraí, então ou eu estou fazendo uma confusão, não estou entendendo. O que é que a tua pesquisa consiste em? Você está classificando, você está caracterizando. Tá, conclua e eu falo. Você está caracterizando igrejas físicas, templos, ou igreja teológica? Não, primeiramente, arqueologicamente, eu estou citando só a questão do templo em si. Agora, deixa eu explicar por quê. A questão templo físico. a questão é a seguinte. A questão que alguns que dizem que o cristianismo nasceu depois de Constantino colocam como não existisse nem o templo em si. Então, as pessoas apenas teriam uma organização de comunidades, vou colocar assim. Não teria um corpo organizado, ok? Certo. Não teria uma cara de igreja como a gente vê hoje, ok? Então, meu primeiro ponto foi pesquisar. Dá uma zoada aí, dá Vocês estão ouvindo a zoada? Opa, estou te ouvindo, pode falar. Luciana, você poderia colocar no mute, por favor, Luciana? Boa noite. Estão me ouvindo? Vamos lá, Jorge. Certo. Então, a questão da pesquisa não é fácil. Não é fácil de forma nenhuma. Então, claro. Primeiramente, isso tem poucos dias que eu fiz, ok? Certo. Então, eu achei muita informação e foi muito difícil, primeiramente, filtrar, ok? Fazer uma seleção para que eu não chegasse aqui não inventasse algo, ok? Então, a informação da datação dos templos e eles como uso litúrgico, como no caso como igreja, não foi eu que afirmei. Isso está dito tanto em sites de notícias, jornais, não lembro agora o nome do jornal, eu vou lembrar agora. Não foi só um, foram vários. Se eu for contar aqui quantos sites foram, com certeza passa de 200, com facilidade. Então, entre sites de notícias, e aí fica mais fácil, porque a notícia tem sua característica de ser curta, rápida, então ficaria fácil de achar, e depois eu procuraria uma coisa mais fundamentada, como um site de arqueologia. Então,
principalmente foi tanto em site de notícia, e depois e também juntamente com um site de arqueologia. E puxei para site de arqueologia bíblica, que tem alguns na internet, mais ou menos uns 8, de boa qualidade. Não me pergunto o nome agora porque é muito site que eu vi. Mas é isso. Então, a datação não foi o que dei. A datação está tanto nesses jornais de notícia primeiramente e depois no site de arqueologia. Por exemplo, aquele dado lá da igreja em Israel é do próprio, não lembro agora o nome, a área de arqueologia do próprio Israel, do próprio governo de Israel. Ok? Mais alguma coisa? Desculpa, Jorge. Bom, eu estava querendo entender qual era o rumo da tua pesquisa e ainda está meio nublado para mim, mas tudo bem, eu vou tentar, pelo que eu estou entendendo, justificar algo e você me diz se eu estou errado. Você está querendo justificar que existia a igreja cristã antes de Constantino. Tanto a igreja física, que eram os templos, quanto a igreja teológica. É isso que você está querendo pesquisar e justificar, correto? Correto. Tá. Então, eu vou te dizer que isso não é mistério nenhum, tá? Realmente a igreja sempre existiu. Aliás, a igreja existia muito antes de Constantino, vamos dizer, fazer com que a igreja católica nascesse. E os templos também existiam antes. Esse fato não é nenhum fato escondido, isso você encontra facilmente nos livros. Se você quiser que eu te indique alguma coisa de autores, inclusive católicos, tá? Que a igreja não era a igreja católica, mas a igreja, ou cristianismo, sim, claro, isso é evidente. E templos existiam sim, tá? Existiam inclusive alguns templos subterrâneos, então... Mas deixa eu te cortar um pouquinho. Mas você fala isso, você afirma isso, mas você não tem noção de pessoas diferentes de você que afirmam exatamente o contrário. Então, entendeu? Então, a razão a priori foi essa, ok? Entendi. O que eu ia achar a mais em cima disso, por exemplo, como a questão lá de Cafarnaum. Cafarnaum, eu não vou lembrar agora, foram 2 pesquisadores, primeiramente, a datação, o catalogamento de escritos, que acharam na casa de Pedro. Entre elas, como eu afirmei, Pedro como príncipe dos apóstolos. Acho que foram 413, 400 e poucos escritos, eles acharam lá, entre várias frases e tal. Então, primeiramente eu procurei essa realidade de igrejas antigas, ok? Como você falou, existiam, mas tem gente, e muita que não acredita que existiam. Segundamente, o que eu iria achar depois. Ok? Entendi. Entendeu? Bacana o que você está fazendo. Só que também é um pouco de falta de procura dessas pessoas, né? Porque quando hoje se ouve falar nas igrejas cóptas, as igrejas do Egito, elas são muito mais antigas do que Constantino, essas igrejas, né? Basta pesquisar e os próprios sites católicos têm essas informações. Então, não é muito mistério isso, não. Não é coisa de rir mesmo, mas só que você, não sei, você tá dentro de uma realidade religiosa que eu não conheço, né? Mas como católico, eu vejo todo tipo de absurdo. Então, o que você fala, vamos falar assim, é totalmente o inverso do que é alardeado por algumas pessoas, alguns grupos. Não sei se você conhece, por exemplo, a Igreja Orgânica, que, no meu ponto de vista, seria amanhã, não hoje, como se você tiver formação acadêmica, você vai entender o que eu vou falar. A reforma protestante não foi dada a reforma protestante no momento que Lutero fez o que fez, foi posterior. Então aquilo dá o nome depois. E eu vou dizer a você uma coisa, já está acontecendo no meu ponto de vista, a reforma protestante, a nova reforma protestante, e são esse pessoal da igreja orgânica, que não entende igreja como organismo ou como instituição, onde não existiria papa, pastor, padre, nada,
existiria só o comum entre os irmãos. E um detalhe importante que eu descobri há pouco tempo: nenhum dogma para eles é válido. Até a Bíblia não é válida mais. Isso está dentro do seio protestante ou vindo do seio protestante. E não estou falando de você fala, desengrejados. É totalmente diferente. Desengrejados é uma coisa, igreja orgânica é outra totalmente. Então, o igreja orgânica é um movimento organizado, onde, entre as características, o sentido de igreja é só o sentido de comum entre eles. A verdade de fé é mais do que relativa. Se você acreditar que Jesus é Deus, beleza. Eu não preciso acreditar, e mesmo assim, somos igreja. E o restante dos qualquer outro dogma, onde colocar tradicionais, também, nenhum é mais válido. E até a Bíblia que eu pensava que eles tinham ainda como, digamos assim, como uma estima, ainda pelo menos, não tem. Para eles, ou para alguns movimentos, algumas partes da Bíblia são palavras de Deus literalmente, outras não, e aí eles fazem a seleção que eles querem. Essa parte não é palavra de Deus, essa parte é. E aí vira um bacanal. Bem, Ô, Jorge, desculpe, Jorge, só uma curiosidade minha, não tem nada a ver com o tema, você é católico? Católico. Ah, tá bem. tem algo mais, César? Não, obrigado. Tranquilo, meu chefe. Então vamos passar para o Anderson, que eu atropelei a vez do Anderson. E, gente, quem quiser falar, bota aqui no chat, que aí eu vou coordenando aqui para não ficar tumultuado, né? E também a gente tem que ter noção aqui que aqui não é um debate, é mais uma questão de esclarecimento, né? Sobre a pesquisa do Anderson, né? Então vai lá. O Jorge não, perdão, Anderson. Não é bem uma pergunta, é só uma confirmação que dá. Como se vem alardeando de alguns tempos para cá, muitas alas do protesto vêm intensificando o ataque contra a Igreja Católica, dizendo que a Igreja Católica foi montada ou foi fundada por Constantino. Se baseiam em dois documentos, na verdade, basicamente em um documento, né, que é o Edito de Milão. Mas se nós formos analisar o Edito de Milão, em nenhum momento ele diz que Constantino fundou a Igreja Católica. Aí tentam, posteriormente, usar o Edito de Tessalônica, que foi o edito que Teodósio e Graciano Augusto, né, implementaram a religião cristã como religião oficial do povo romano. Só que eu queria que frisasse a primeira parte do... Eu vou compartilhar a tela só para a gente ter uma noção. De um detalhe muito importante, né? Queremos que todos os povos governados pela administração da nossa clemência professem a religião que o divino apóstolo Pedro deu aos romanos, que até hoje foi pregada como a pregou ele próprio, e que é evidente que professa o pontífice Damaso e o bispo de Alexandria, Pedro, homem de santidade apostólica. Isto é, segundo a doutrina apostólica e a doutrina evangélica, acredita na divindade única do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sob o conceito de igual majestade e da piedosa Trindade. Então, a gente vê uma certa distorção desses documentos de uma forma até mesmo perigosa, né? Porque vai plantar nisso aí a semente da dúvida em todo o âmbito cristão, não só católico, né? Então, os documentos históricos por si, a nível historiográfico, como fonte primária de consulta, atestam justamente o contrário. E nós temos também, para confirmar isso, a carta de Santo Inácio de Antioquia aos Eliniotas, que foi escrita por volta do ano 100, ou seja, muito antes da coisa acontecer. No parágrafo 8º, ele diz assim: segui todos ao bispo, como Jesus Cristo segue ao Pai, e ao presbítero como os apóstolos.
Respeitai os diáconos como a lei de Deus. Sem o bispo, ninguém faça nada do que diz respeito à igreja. Considerai legítima a Eucaristia realizada pelo bispo por alguém que foi encarregado por ele. Onde apareceu o bispo, aí esteja a multidão. Do mesmo modo de que onde está Jesus Cristo, aí está a Igreja Católica. Sem um bispo não é permitido batizar nem realizar o ágape. Tudo o que ele aprova é também agradável a Deus, para que seja legítimo e válido tudo o que se faz. Então nós podemos ver claramente, né, que o conceito de católica já é remanescente bem antes da era Constantina, né? Nós podemos ver isso bem claro através das provas documentais, né, que já foram expostas já por Jorge, que eu só ratificar. E eu peço encarecidamente a essas pessoas que tenham cuidado, porque distorcer a história, além de ser um crime contra a história, é uma covardia, porque os documentos são bem claros, perdão, são bem claros. E se eles são claros o suficiente para testemunhar tanto que o cristianismo já existia antes do Constantino, a Igreja Católica também existia antes de Constantino. Obrigado. Eu acho que alguém mais quer falar. Se ninguém quiser, eu tenho umas perguntinhas aqui para fazer. Na verdade, eu elenquei 6 perguntas, né? Eu deixei para o final porque, como eu tinha uma quantidade maior, eu pensei que alguém podia responder o que ia perguntar. Mas se alguém for falar, por favor, diga, porque senão eu vou fazer minhas perguntas. Bem, pelo jeito não. A minha primeira pergunta que eu queria fazer pro Jorge, cara, é por que raios tu não colocou Nossa Senhora de Pilar em Zaragoza? Porque eu não consegui datação. Embora tenha alguns comentários em alguns sites, eu não consegui datação em algum site site de arqueologia. Tem muita pouca informação. Em geral, em tudo. O Amadeus Pereira ia me mandar umas pesquisas de Portugal. Portugal também teria algumas igrejas anteriores a Constantino. Só que ele me falou isso hoje, mais ou menos uma hora atrás. Então, como eu falei, eu só coloquei 9, porque primeiramente tinha que conseguir a datação, não conseguir não inventar alguma coisa. Mas não significa que são só 9, tem muito mais do que 9. Certo, certo. Para quem não sabe, a Igreja Nossa Senhora do Pilar foi feita pelo Tiago Maior Apóstolo em Zaragoza, na Espanha, por volta dos anos 55, 60. Realmente eu também pesquisei e não encontrei datação certa, não. A igreja original não existe mais, ela já foi derrubada e hoje é uma tremenda basílica. Quem gosta de arte vai se deslumbrar lá. E lá parece que está os restos do coxo de Salagranza, eu não sei pronunciar, desculpa. Do coxo de Salagranza, né, que foi restituído o braço dele. É interessante fazer a visita lá quem for à Espanha, né. Deixa eu só concluir. A questão é a seguinte, entre as questões elencadas que eu vi, para não ter muita igreja anterior a Constantino, é óbvio, a própria degradação do prédio. E óbvio que eu tenho que fazer reformas. E óbvio também que ninguém pensava em conservar o material antigo. Para, amanhã, em 2014, vai vir um arqueólogo aqui, eu tenho que deixar alguma coisa de prova. Então, era literalmente botado abaixo, transformado. Por exemplo, a Casa de Prudência, aqui lá em Roma, que seria a igreja mais antiga, alguns ícones foram perdidos, porque foi feita uma reforma, criado alguns arcos para abrir uma nova capela lá dentro, a capela de São Pastore, parece, não lembro agora. Então, foi modificado, alguns ícones
se perderam, né? Foram destruídos. Então, essa questão também da reforma da do próprio templo também destruiu várias provas. Então, fica muito difícil. Certo. Outra pergunta, alguém quer mais fazer pergunta, por favor, diga para eu abrir aí, que eu tenho outras perguntas aqui também, mas eu vou dar preferência a vocês. Bem, parece que ninguém quer, né? Eu queria saber, Jorge, se há... Eu queria perguntar. Opa, pergunta. Eu queria que os católicos respondessem o que vocês acham a respeito daquilo que está escrito na Bíblia, que diz assim: não terás outros deuses diante de mim, Salvador além de mim. O Criador dizendo que não existe Salvador além dele mesmo, e que não terás outros deuses diante de mim, e não farás para ti imagem. O que vocês têm a dizer a respeito disso? Eu posso falar rapidamente. Tá tudo Eu gostaria de ouvir a opinião de todos, um por um. Pode falar. Também gostaria de responder. O catecismo não é, como o Manuel falou outro dia comigo, o catecismo não é um livro de apologética, mas está lá. A opinião do protestante enquanto católico ser idólatra vem dele próprio, do próprio protestante. O católico afirma que não é, o protestante diz que é. Se eu afirmar uma coisa e você diz que não, fica na questão da sua opinião contra a minha. Eu não tenho outro Deus, eu não tenho outro Salvador. Mas a forma como vocês interpretam a Bíblia, eu não estou generalizando, mas vamos lá, estou generalizando agora, como você interpreta a Bíblia, vai comprar isso. Por exemplo, aquela questão do mediador que tem lá, Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, Jesus, homem e tal. Logo acima, no primeiro versículo, no segundo versículo, ele manda orar, interceder pelos outros. Então, mediação não tem nada a ver com intercessão. Mediação é quando uma pessoa vai a outra pessoa e pede. Intercessão é junto. A pessoa pede junto com você. Aquele texto não nega de forma nenhuma que possa haver intercessão, mas é usado aquilo como prova. Então, a Bíblia, na verdade, ela não é palavra, como falar assim, ela não é palavra de Deus, do meu ponto de vista, para protestante. Por quê? Porque cada um faz a interpretação que quer e aí faz a verdade que quer. Não é uma verdade, eu leio a Bíblia, eu li a Bíblia do Antigo Testamento ao Novo Testamento, eu li tudo, e o católico não lê. O que adianta ler se faz a sua própria interpretação? Cada denominação, e vai cada vez mais se dividindo, faz a sua própria. É como eu citei aqui, enquanto estava falando com o irmão aqui, da igreja orgânica. Hoje, para sua informação, a Bíblia, para esse movimento, que na verdade é um movimento, a Bíblia não é, vou falar agora no meu ponto de vista, não é mais palavra de Deus de forma nenhuma para eles. Por quê? Porque os dogmas que tem vamos lá, dentro do catolicismo, dentro de algumas denominações protestantes, dentro do movimento da igreja orgânica, morreu. Dentro da igreja orgânica, se você quiser acreditar em um dogma e eu não acreditar, nós somos igreja. Depende só o amor entre um e outro. Então a Bíblia nunca foi, nunca vai ser palavra final e nada em questão de fé. Vou dizer por quê. Quando o escritor escreve, ele está falando a autoridade própria dele. E o texto expressa a autoridade ao qual vem do próprio. Trocando em miúdos. Se eu fosse um escritor de algum livro da Bíblia, a autoridade não estava no escrito, não está no escrito. Está naquele que escreve. O apóstolo, o bispo, ele escreve, a autoridade está nele. O texto manifesta a autoridade própria do homem, não o inverso. A igreja não pode ficar à mercê do livro, porque é a própria igreja que escreve. O apóstolo que escreve, o bispo que escreve. Vou dar só um exemplo aqui para você entender o que eu quero falar. Dentro do judaísmo, não existe essa história de Antigo Testamento, 39 livros. Cada grupo judeu tem um número
variável de livros. Tem grupo judeu que tem 5 livros. Só o Pentateuco com a Palavra de Deus. Tem grupo judeu que só tem, por exemplo, o Tosefta, tem o Talmud, tem o Ar. Então, para protestante afirmar algo, tem que ter autoridade de alguém. Eles procuram autoridade no judeu. O judeu deu 39 livros. Qual grupo judeu? Não, só concluir aqui agora. Sei que estou fugindo um pouco do assunto, mas deixa eu só concluir só isso aqui. Outra questão que se baseia o protestantismo. Silêncio profético. Eu procurei alguns judeus no próprio Face. Encontrei também alguns rabinos no Face. Nenhum deles conhece o silêncio profético, que é professado dentro da realidade protestante. Aquilo que José vem falar, para eles, enquanto doutrina, é totalmente desconhecido. Então, é questão de ponto de vista. Tá. Jorge, deixa eu me intrometer aqui, até mesmo que parece que a Sula não está entendendo, está dizendo aqui o que ele falou, gente, resumindo, ele disse que a Bíblia não é válida, não sei o quê. Isso não foi bem explicado e nem é possível ser explicado em 10 segundinhos. O nosso objetivo aqui é trabalhar na questão da pesquisa arqueológica do Jorge sobre os templos primitivos. Entendeu? O objetivo aqui é a gente trabalhar nisso. Se os nossos amigos quiserem debater depois, que nós estamos gravando aqui, né? Se não quiser debater depois, nós podemos debater depois que acabar de gravar, ou então podemos até gravar outro vídeo sobre o debate disso aí. Eu ficaria muito feliz com um debate sobre idolatria. Êxodo 20 é mal compreendido por muita gente. Então, isso seria muito interessante fazer um debate sobre isso. Só que, nesse momento, agora, nós estamos trabalhando sobre as igrejas. Então, se for falar sobre idolatria, vai até mesmo fugir do tema que a gente está proposto, e o vídeo vai se tornar 3 horas, e quem é que tem saco de assistir um vídeo de 3 horas, né? O objetivo aqui é mais voltar para a igreja. Então, eu pergunto a alguém, se tiver uma pergunta em relação a essa pesquisa da arqueologia, de que existia templos, igrejas aqui no sentido não é a igreja, como o amigo falou, teológica, etc. e tal, não é isso, a gente está querendo falar igrejas com I minúsculo, né, que é o templos antigos. Então, se alguém tiver uma pergunta sobre templos antigos, sobre a exposição que o Jorge fez, por favor, pode se manifestar, é muito bem-vindo. Eu tenho uma pergunta, seria até interessante a gente relatar, fazendo um estudo sobre isso, um estudo de neve, houveram levantamentos de determinados trechos das edificações e o método de fazer a determinação do período no qual esses templos foram constituídos, que é interessante, que é um cruzamento de dados históricos, é um cruzamento de análises feitas em loco, né? Então, é um sistema bem complexo e até difícil de ser, né, como eu vou dizer, recolocado. Às vezes as pessoas, o historiador, ele simplesmente chuta, né, uma data, chuta um tempo e tal. Mas quando é feita uma pesquisa arqueológica mais detalhada, eles vão conseguindo observar em qual data, em qual região, quando que se edificou de maneira mais precisa. Até por testes químicos, como que é o caso do carbono 14, entre outros, né? E o que é interessante é que a gente nota que existe uma disseminação mesmo dessa cultura de negar o templo, né? Negar o templo e tal. Ultimamente a gente tem visto bastante isso, né? E a atribuição de que o templo seria ordenança de imperadores romanos e coisa e tal. Se confunde, né, Jorge? Pelo que eu percebo, se confunde Império Romano, né? Que é uma organização
que foi feita a partir de uma premissa política, tribal, Rômulo e Rémulo, amamentados por uma loba, segundo o mito de criação de Roma ali, o mito de origem de Roma, o mito de criação de Roma, né? E houve todo um estado, um aparato político e social enorme, uma organização baseada no sistema escravocrata que dominou boa parte ali de vários continentes ali ao redor ali de Roma, né? E a gente vê que o braço de Roma em vários lugares. Aí parece que não há uma diferenciação, né? O que seria a igreja romana? São pessoas que estavam em Roma, que se converteram ao cristianismo, né? Não são representantes do Estado romano, dos patrícios, da infraestrutura romana e tudo mais, né? Culturalmente a gente herda uma série de questões, por exemplo, o júri civilis e uma série de outras coisas, né? Mas que seria interessante que as pessoas olhassem historicamente para as coisas com um pouco mais de detalhe, né? Deixar o preconceito, a formação, o diz que me diz de lado e fazer uma análise um pouco mais racional a respeito dos fatos. E é bem interessante essa sua pesquisa nesse sentido, de elucidar para as pessoas que, como o nosso camarada aqui, como é o nome dele? O César disse, isso não é novidade, né? Isso não é novidade. É o César que disse, né? Mas então, para muita gente para muita gente César. Mais do que ele imagina. Não deveria ser, principalmente no meio católico, não deveria ser. Mas não é no meio católico, não. Então, é aí que a gente ia pôr, não é no meio católico. Não é no meio católico. A gente está fazendo esse vídeo não para mostrar para os católicos, não, pelo amor de Deus, a gente tem 2000 anos de cultura, de história, de pesquisa, entende? A gente tem a Biblioteca do Vaticano, a gente tem conhecimento, a gente tem gerações formadas dentro desse arcabouço histórico, dentro dessa herança histórica aí, né? E o que é interessante é que para as pessoas que estão de fora, eles olham a Igreja Católica como uma coisa qualquer, montam um espantalho, né? Aquilo que eles definem é tudo menos a Igreja Católica, né? Um espantalho, e atribuem a esse espantalho essas qualidades, essas acusações, né? E o que é interessante. Por isso, nesse sentido, que esse trabalho é muito bem-vindo, sabe? Porque proliferou-se essa ideia de que não existia um templo de pedra antes de Constantino. E isso é uma bobagem. Mas ficou muito bacana. Eu queria agradecer mesmo o Jorge aí. E só fazer uma perguntinha para ele, assim, em relação a isso. Se ele conseguiu ou se está muito difícil de achar aqueles templos na região da Turquia, da Capadócia, ali que teve uma grande presença muçulmana ali. Se é possível a gente conseguir resgatar alguma coisa dali, ou tudo se perdeu de fato? Não, tem mais ou menos, vou chutar aqui, viu? Tem mais ou menos 3.500 para 4.000 igrejas naquela área da Capadócia. O problema é, com o avanço muçulmano, boa parte da questão da iconografia, por exemplo, foi destruída. A questão da idolatria que o muçulmano tem também. Então, vou até clarear porque está fazendo um vídeo, né, que o muçulmano entende como idolatria. Então, destruiu várias imagens. Tem até uma questão curiosa, algumas imagens eles não destruíram, apenas tiraram os olhos. Agora, por que eu não consegui descobrir? Um detalhe, muitas daquelas cavernas foram usadas até antes. Então, fica um pouco difícil de datar ali. Como não tem uma realidade cristã ali, tem uma realidade muçulmana, para quem não sabe, Capadócia fica ali na Turquia, não se pensou, não se preservou muita coisa de que seria necessário hoje para a questão comprobatória. Por exemplo, quando eles fizeram as datações, eles usaram a iconografia para fazer a datação, material litúrgico, de modo geral, uso de vasos e tal. Então, tudo que desse, vamos falar assim, fosse um uso para a própria igreja, o uso natural da igreja, eles se utilizaram para fazer também a datação. Claro que também outros recursos, mas foi um deles.
Mas a questão da Capadócia, embora tenha lá igrejas citadas do século II, não achei, ou pelo menos não achei, muita informação. Porque é muita igreja. E não se tem, eu, pelo menos eu não achei informação assim segura. Mas achei, sim, informações de igrejas já do século II, século III, século IV. Como eu falei, são 3.500, 4.500 igrejas naquela área de lá. Ô Jorge, eu tenho mais umas perguntas. Se alguém quiser também. Deixa eu só concluir uma coisa que eu lembrei agora. Foi achado há pouco tempo, e eu não coloquei no blog, nem coloquei no vídeo, foi achado uma igreja no Iêmen, ali já no sulzinho, no sul, não foi no Iêmen não, acho que foi na Arábia Saudita também, o Iêmen fica ali, fronteira com a Arábia Saudita. Acho que é 90 quilômetros de Meca. Foi achado há pouco tempo lá, não vi a questão da datação ainda, para você ver que existia já cristianismo naquela área dali. E foi abandonado, obviamente, pela questão do avanço muçulmano. Então, não só a questão, como o César estava colocando, que embora ele entenda e estudou isso sobre a questão de igrejas, o templo em si anterior a Constantino, muita gente não sabe. E isso é mais uma prova. A questão do avanço muçulmano ali acabou com qualquer registro, seja ele arqueológico, e a gente pode deduzir de uma forma até racional, material, documental também. Pela própria degradação também do tempo, óbvio. Ok? Mas, vamos lá, se não tivesse tido o avanço muçulmano, provavelmente teria alguma comunidade ainda restando naquela área ali, provavelmente, e com também uma probabilidade grande ia ter documentação textual, ok? Então, várias coisas não colaboram para até a questão de algumas afirmações, como o César falou, que não existia igreja católica anterior, ou no sentido de organização, ou uma igreja única. E só para finalizar, acho que foi o Anderson que citou Inácio de Antioquia. Inácio de Antioquia é o registro mais antigo que tem sobre a questão da igreja católica, no sentido de nome da igreja católica. Mas não significa dizer que não tenha mais documentação anterior a Inácio de Antioquia, que obviamente pode ter se perdido. Isso, claro, que é uma prova do silêncio, mas obviamente a gente tem que deduzir e entender que a gente não vai ter toda a documentação que girou, que movimentou toda essa realidade da cultura cristã em todas as épocas. Né? Olá, Manuel. Sim, Jorge. Eu vou aqui tentar pedir para ser bem mais sucinto, que já estamos com mais de 1 hora de gravação. Então, vou ser bem sucinto e peço que você seja também sucinto e quem vier depois de mim fazer pergunta também. Você falou de Riad, diz que tinha vários utensílios litúrgicos. Então, a minha pergunta é o seguinte: quais são esses utensílios e se esses utensílios se repetiam em outras igrejas? Repetiam, mas não tinha assim expressamente caracterizando cada utensílio, ok? Mas tinha a informação de utensílios litúrgicos, mas não tinha especificando caracterização de cada um. Mas quais são os outros utensílios que você encontrou? O Carlos André falou de pia batismal, também você já me mostrou. Sim. Não, quando eu falo de litúrgico, eu penso coisa pequena, né? Tinha batistério, acho que todas tinham, se eu não estiver errado, todas tinham o batistério, tinha a característica dos templos. Tinha sempre uma sala grande, que seria a sala do culto, uma sala reservada, lá a casa de Pedro, por exemplo. Foi feito várias modificações para abrir, não só no início do primeiro século, mas depois para aumentar. Foi feito um muro em volta, sei lá, a gente pode deduzir aí que para a proteção do local. Entendeu? Várias coisas. Eu não achei, é muito difícil, vou ser sincero, não é aqui dando desculpa não, mas é muito difícil você achar coisa com qualidade, mesmo estar pesquisando na internet, com qualidade, mesmo em sites de arqueologia.
muitas vezes é muito genérico algumas coisas. Eu vi algumas coisas sobre documentos. Quando se achava o prédio, a casa, a igreja, se referia a outros documentos, como por exemplo a Casa de Prudência foi transformada em Basílica, em um documento que está citando, no ano 112. Tem uma cadeira que Pedro teria usado, que foi de Prudência, que Pedro teria usado. Ele vai. Basicamente isso. Eu não me lembro agora outra coisa assim para citar. Eu tenho outra questão aqui. Você falou a questão de que tinha uma casa em Roma, que foi até, parece que de uma mulher de uma aristocrata, que ela dava abrigo aos primeiros papas, etc e tal. Eu queria saber, na sua opinião, como é que essa casa conseguia funcionar sem que o Império destruísse? Ou você não tem informação disso? Não, todos não, mas a maioria das igrejas que eu achei, até depois de Constantino, algumas, elas tinham a característica de ser uma residência anterior, a maioria, uma residência anterior, transformada de uma realidade para o culto, a maioria. Tirando, por exemplo, a igreja de Éfeso, tirando a igreja de Acaba, também todas foram direcionadas não um primeiro prédio para depois transformar em outro, mas foi diretamente foi logo construído para esse fim. A de Éfeso foi do ano 200 para trás e a de Acaba é de 293, mais ou menos foi essa datação. Então essa questão se usava o que tinha, se modificava para as próprias necessidades do uso litúrgico, do uso de várias pessoas, e como existia perseguição, tinha que ser uma coisa oculta. Como a igreja de Antioquia, ela tinha um ponto de fuga. Daí, obviamente, a gente deduz que tem um ponto de fuga, obviamente, porque existia perseguição. Então, se hoje, por exemplo, eu dou um relato bem rapidamente, na China, um testemunho de um bispo da China, católico, ele fala que os católicos lá iam para a missa com a neve a 1,5 m, mulheres com criança de colo, né, à noite no breu, para assistir a missa, porque era perseguição. Um dos locais onde ele fazia a missa era a casa da tia dele, que era até costureira. Ele aprontava a base lá do maquinário dela para fazer um altar. Que em determinado momento chegou a Polícia Nacional, acho que é a Polícia Nacional que se tornou, para ver o que está acontecendo, que não se pode ter uma reunião de várias pessoas sem que o governo, no caso do governo, não, melhor, a cidade em si, teria que ser informada que ia ter um encontro de várias pessoas, teria que ser previamente informada. Então, se a gente vê isso hoje, imagine naquele tempo. Então, a necessidade era oculta. Tem até um documento de Justino, que acho que é Justino, que fala sobre a questão do padrinho, que na verdade era o inverso, o padrinho que escolhia o afilhado. Por exemplo, eu conheci uma pessoa, a pessoa queria conhecer a Cristo, eu ia ter meu bispo, falava, tem uma pessoa que quer conhecer a Cristo e tal, eu era obrigado a ser o padrinho e ao mesmo tempo, obrigado não pode falar, né? Obrigado a ser o padrinho dele e ao mesmo tempo catequista dele. Então, um ano se passava, ele recebia, no caso ele já era o adulto, ele recebia o sacramento do crisma, a primeira comunhão e o batismo, tudo no mesmo, se eu não me engano, na Páscoa. Isso é um documento de Justino, se eu não me engano. E quem dava o testemunho final não era o neocatecúmeno. Quem dava o testemunho era o padrinho. Qual o testemunho que o padrinho dava? Que aquela pessoa era merecedora daquela realidade, se tornar cristão, receber o batismo. E um detalhe a mais, que aquela pessoa era uma pessoa que poderia ser um espião. Se ele fosse um espião, denunciava toda a comunidade e todos morriam. Então o padrinho tinha uma importância extra, que ele teria que tomar cuidado para não colocar uma pessoa que posteriormente pudesse entregar toda a comunidade à morte. Olha lá. Gostaria de agradecer o Jorge, o Manuel aí. Como que eu estou vendo que o pessoal que está aqui nesse Hangout, eles estão muito interessados em outros temas, não nesse da questão da igreja física, eu vou sair aqui, vou iniciar um novo Hangout, vou passar esse link para o nosso amigo Emanuel. O Emanuel
passa para vocês, para todo mundo aí. Aí quem quiser discutir idolatria, quem quiser discutir Êxodo 20, quem quiser discutir Inquisição, quem quiser discutir todos esses temas, por favor, entre nesse link, tá ok? O Emanuel já está finalizando essa chamada, porque já está longa. Queria agradecer a todos vocês, muito obrigado, e daqui a pouquinho eu tô aqui com o link. Muito obrigado, tchau, tchau. Ok. Eu só queria perguntar se alguém tem mais alguma questão, se por favor tiver, que seja sucinto, relativo ao tema, claro. Bem, pelo visto não tem, eu tenho... Eu acho que não, Emanuel, porque foi muito bem esclarecedor isso, sabe? Porque chegou bem consolidado essas informações, eu acredito que não haja muito o que se questionar sobre isso, não. Então tá certo. Então eu só posso agradecer a todos que participaram, em especial ao Jorge. Esse nosso encontro, né, Jorge, está com mais de mês que nós tentamos fazer e nunca dá certo, acontece sempre alguma coisa, mas graças a Deus deu certo. Eu agradeço pelo seu trabalho, pela sua pesquisa e vamos fazer mais. Vamos fazer mais. Então, queria pedir ao Jorge que desse as suas últimas palavras de suas considerações finais e logo aí em seguida vou encerrando aqui, ok? Obrigado a todos, fiquem com Deus. Eu só peço pessoal, como o Demetrios falou, se quem quiser participar, ele vai abrir, então o pessoal não sai depois de finalizar, porque está ao vivo ainda. Depois de finalizar, o pessoal não sai, viu? Óbvio que é uma pesquisa que não merece ainda muito mais aprofundamento. Eu ia colocar, ainda nem coloquei as fontes onde eu encontrei cada informação, como eu falei, foi em site de arqueologia, a maior parte, e site de notícias. As duas foi a maior parte da fonte de pesquisa, ok? Então eu ia colocar no final do blog lá, se você dar uma olhadinha. E é isso. Então a minha primeira intenção é iniciar. Eu iniciei a pesquisa, procurar, aparecem novidades, coisas novas, e aí outros interesses. Então eu devo continuar. Mas, claro, a gente não tem um tempo todo para fazer isso. Mas é isso. Agradeço quem compareceu. Obrigado. E boa noite, professor. Alô, Manuel. Manuel caiu, foi? Obrigado a tudo. Tá aí do lado o link, viu? Tchau, gente. Até mais.